gente tem duas portas alinhadas, ou uma porta e uma janela muito grande, isso acontece o que a gente chama de fluxo acelerado, tá? Então a gente abre a porta da nossa casa e ali entra o Qi, a energia vital, a energia que a gente quer que flua por todo o nosso ambiente, que faz as coisas fluírem, que faz as diferentes áreas da nossa vida fluírem e as coisas acontecerem, né? Então é a porta de entrada onde entra todo esse Qi. Acontece que quando a gente tem uma outra porta já alinhada com a porta de entrada ou uma janela alinhada com a porta de entrada, o Qi, essa energia, ela é fortemente atraída pela janela ou pela porta. Por quê? Porque o Qi, ele caminha pelas nossas portas, é como uma pessoa, ele vai indo pelos cômodos, né? Mas ele não passa pela parede, ele vai pelas portas dos cômodos, ele vai pela janela, né? Então o Qi entra, é como se fosse a luz mesmo entrando, né, na nossa casa, o vento. Feng Shui, eu não sei se vocês sabem, né? Mas a palavra Feng Shui significa vento e água. Então, é por quê? Porque a energia, ela se move como o vento e como a água. Ela vai encontrando os caminhos dela como a água, né? Então, você pode imaginar o vento. O vento, ele passa pela porta, ele passa pelas janelas. Então, é assim que o Qi entra na nossa casa, né? E quando tem uma porta alinhada com uma porta ou uma porta alinhada com uma janela, acontece um fluxo acelerado. Tipo uma porta, um vento encanado, né? Quando a gente tem um corredor, assim, às vezes encana o vento ali, e aí começa a bater porta, bater janela, cair as coisas no chão, porque encana o vento, faz um corredor de vento ali. Também faz um corredor de energia. O Qi, ele vira um fluxo acelerado, né? Gera esse encanamento de energia. Aí o que acontece? A Jailza já tem a porta bem na frente da porta de entrada dela. Então, ela abre, o Qi entra, só que ao invés do Qi entrar aí, se espalhar pela casa dela, harmonizar todas as áreas, ativar todas as áreas, ele entra e ele já entra num fluxo acelerado e já sai da casa dela, já sai para a porta da sacada. Então, ela perde energia na casa dela. Isso a gente é um dos sugadores de energia, uma das situações que a gente perde energia na nossa casa. E acontece que, quando a gente perde a energia, né? A energia era para entrar e fluir por todos os nossos ambientes. Só que ela entrou e saiu direto para a porta da sacada. Aí a nossa casa não vai ter tanta energia quanto deveria, tanta energia quanto poderia. Aí o que acontece? Ao invés da casa se autossustentar, ter o tanto de energia que ela deveria, ela começa a sugar a energia dos moradores. Então, as outras partes da casa não têm tanta energia quanto deveria. Aí ela vê a gente como uma fonte de energia, porque para a gente estar vivo, a gente tem energia, né? É só você esfregar aqui, você vê que tem energia no seu corpo, não é nada místico. É energia, você come para fortalecer as suas energias, para repor suas energias, você dorme para repor suas energias. Então, naturalmente, a gente tem energia no nosso corpo, isso é natural. Então, como a casa está lá e não tem energia, a energia que ela precisa, ela vê os moradores e fala, opa, fonte de energia, vou sugar a energia dessas pessoas. E aí, ela drena as energias dos moradores, e as pessoas começam a se sentir cada vez mais cansadas, cada vez mais esgotadas, com menos vontade de fazer as coisas, porque a casa está drenando as energias delas. Por quê? Porque você perdeu a energia em algum ambiente da sua casa. Então, é isso que acontece, tá? Então, esse é o fluxo acelerado. Então, a gente primeiro identificou. Eu sempre explico aqui o porquê para vocês, porque a gente tem as 4 fases, né? Eu gosto sempre de observar o que está acontecendo. Não simplesmente falar assim, ó, a Jailza falar assim, ó, Bruna, eu tenho uma porta de entrada que fica de frente para a porta de sacada. O que fazer? Eu poderia simplesmente chegar e falar assim, ó, coloca um cristal na porta. Mas daí vocês iam ficar tipo, nossa, mas tá, por que eu vou colocar um cristal? Eu, pelo menos, sou a pessoa do porquê. Eu gosto de ficar perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Eu gosto de entender o porquê das coisas. E como eu gosto de entender o porquê das coisas, eu também faço questão de explicar. Então, isso que eu falei para vocês até agora foi só a parte de observar o que está acontecendo. Ela me falou um fato. Tem a porta de entrada e tem a porta da sacada na frente. Então, vamos observar o que acontece nessa situação. Ah, ela está perdendo a energia e aí acaba atrapalhando a energia do resto da casa dela e prejudica dessas maneiras.